Boa noite. Os respiradores recém-chegados da China já estão sendo instalados no hospital de campanha do Rio Centro, na zona oeste da cidade. Os aparelhos vão começar a funcionar em boa hora, já que hoje o Rio de Janeiro passou de 2.000 mortes. Enquanto isso, médicos e funcionários da saúde reclamam do atraso no pagamento e das condições de trabalho. E hoje, mais um empresário foi preso suspeito de participar de um esquema de contratos emergenciais para a compra de respiradores. Vamos falar também das interdições na cidade. Mais 7 bairros fecharam as ruas para dificultar o deslocamento de carros. Tem ainda uma reportagem sobre os 132 anos da assinatura da Lei Áurea e, claro, a previsão do tempo e o nosso quadro Pensando em Cinema. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. O prefeito Marcelo Crivella comentou o bloqueio de vias na cidade, a possibilidade de estender o isolamento social e a distribuição dos novos respiradores pelas unidades de saúde numa coletiva concedida hoje de manhã. 7 bairros do Rio começaram com bloqueios nesta quarta-feira, medida tomada pela Prefeitura para conter o avanço dos casos de coronavírus na cidade. As ações incluem bloqueios a centros comerciais, estacionamentos na Orla Carioca e funcionamento do comércio em favelas. Hoje pela manhã, o prefeito Marcelo Crivella se mostrou otimista com os resultados dos bloqueios. Hoje de manhã eu vi as imagens da Tijuca, por exemplo, Praça São Espenha está tranquilona. O pessoal está respeitando. Enfim, a cidade toda está se conscientizando. Crivella falou ainda sobre a chegada dos respiradores comprados na China. O primeiro avião fretado pela Prefeitura chegou no Rio nesta terça-feira, trazendo parte dos equipamentos. E ainda esta noite chegam mais 150 respiradores. Ao todo, serão 300. A aquisição dos equipamentos irá permitir que novos leitos sejam inaugurados. Dos 300 respiradores, 80 serão encaminhados para o Hospital de Campanha, no Rio Centro. 200 irão equipar o Ronaldo Gazola e 20 serão instalados no Ser Leblon, na Zona Sul. E agora uma boa notícia. Os respiradores que chegaram ontem ao Rio, vindos da China, já começaram a ser instalados no hospital de campanha montado no Rio Centro. A expectativa da Prefeitura é de que nos próximos 10 dias, todos os leitos, ou seja, 100 de UTI e 400 de enfermaria, já estejam recebendo os pacientes infectados. E mais um empresário foi preso suspeito de participar de um esquema de contratos emergenciais para a compra de respiradores. Essa ação de hoje foi a continuação da Operação Mercadores do Caos, deflagrada na semana passada. O empresário Maurício de Fontoura, preso nesta quarta-feira, é suspeito de integrar o esquema que obteve vantagens na compra de respiradores para o tratamento da Covid-19. Uma auditoria da Controladoria Geral da Secretaria Estadual de Saúde, ainda em andamento, também apura as suspeitas de superfaturamento na compra dos equipamentos. As fraudes poderiam representar um prejuízo de cerca de 41 milhões de reais aos cofres públicos. Segundo o relatório da Controladoria, apenas 52 ventiladores foram entregues pela empresa Arquifontoura, que recebeu mais de 8 milhões de reais pelos equipamentos. A operação também cumpriu mandado de busca e apreensão em Piraí, no sul fluminense, cidade do ex-subsecretário de Saúde, Gabriel Neves. Ele é um dos principais alvos da investigação e foi preso na última semana. Além dele, outro ex-funcionário da pasta e 3 empresários também foram presos na primeira fase da operação. Após as denúncias, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio cancelou mais de 40 contratos emergenciais e vai pedir na Justiça a devolução dos valores pagos. A Procuradoria-Geral do Estado também pediu o sequestro de mais de 36 milhões de reais de bens das empresas investigadas e dos presos. E em meio à pandemia, profissionais de saúde do estado e do município denunciam atraso no pagamento de salários e ameaçam parar os serviços. Um enfermeiro que prefere não ser identificado trabalha numa maternidade municipal. O contrato com a empresa Rio Saúde foi firmado no dia 15 de abril e o salário, que deveria ter sido pago no dia 5 deste mês, ainda não caiu na conta, além dos benefícios. A gente percebe que vários colegas, infelizmente, estão adoecendo pela falta de equipamento de proteção individual, pela sobrecarga de trabalho. Muitos colegas não estão sendo repostos, estão tratando os profissionais de saúde sem respeito algum.
ainda querem que esses profissionais se mantenham trabalhando. Muitos deles estão desistindo de trabalhar. Na rede estadual não é diferente. Um outro enfermeiro também está sem salário. Eu não acho justo, a gente está passando pela pandemia que nós estamos passando, saindo de casa cedo, arriscando nossas vidas. Poxa, acho que o mínimo, o digno, é que seu salário em dia. E os hospitais de campanha montados para receber os pacientes infectados também são alvos de denúncia. O do Rio Centro, na Zona Oeste, por exemplo, mal foi inaugurado pela Prefeitura e os funcionários já reclamam das condições de trabalho. Segundo eles, uniformes e nem mesmo equipamentos de proteção individual têm sido fornecidos. E os problemas se estendem também a funcionários que trabalham na área de segurança da unidade, que ameaçam cruzar os braços se o vale refeição e o adicional noturno não forem regularizados. A Iabas esclareceu que 3.700 funcionários foram contratados, sendo 1.328 para o Maracanã e que apenas 7 já estão de fato trabalhando. Disse ainda que vem atuando para realizar o pagamento dos funcionários. E o motivo do atraso, segundo eles, é porque houve inconsistência nos dados fornecidos pelos funcionários e que muitos não possuem conta bancária. Os valores relativos ao Vale Transporte estão sendo pagos ao longo desta quarta-feira. Já a Rio Saúde informou que os profissionais que não tinham recebido no 5º dia útil já tiveram seus salários depositados após solução de questões bancárias. E apesar das medidas da Prefeitura, aglomerações continuam sendo registradas nas favelas da cidade. Segundo um levantamento do portal Voz das Comunidades, mais de 100 moradores morreram de Covid-19. Genilda dos Santos, de 68 anos, vivia no maior conjunto de favelas do Rio, a Maré. Ela morreu na última quinta-feira, depois de peregrinar por 3 hospitais. Fizeram o teste, colocaram o swab na garganta dela, fizeram o teste e disseram que ela estava com coronavírus. Mas mesmo assim, para ela ficar em casa, em repouso, isolada e... Mesmo com falta de ar? Mesmo com falta de ar. Falaram que não tinha vaga para internar ela. Genilda é mais uma moradora de comunidade que perde a vida para a doença. Para tentar conter o avanço do coronavírus, foi determinado o fechamento por 7 dias de todos os estabelecimentos comerciais das comunidades, com exceção das farmácias e dos mercados. Mas pelo menos até agora, a medida não tem evitado as aglomerações. A Prefeitura informou que pediu o apoio da PM para evitar as aglomerações em favelas. Esse médico considera que para amenizar a disseminação do vírus é preciso articulação entre o poder público e os moradores. A distribuição de água e sabão em galões que possam ser utilizados pela população em lugares estratégicos, né? O uso de espaços comunitários como escolas e as clínicas de família, para que as pessoas possam ser atendidas muito precocemente, evitar a sua transferência para as UPAs. Um monitoramento muito de perto das pessoas que têm febre ou têm algum sinal clínico, né? Então essas medidas podem ser feitas, devem ser feitas, mas precisam de articulação, senão elas não vão funcionar. E a instalação de um túnel de desinfecção na entrada de um pronto-socorro de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, está causando polêmica. A Vigilância Sanitária disse que esse tipo de cabine de desinfecção que foi posta aqui em São Gonçalo, no pronto-socorro central, não é eficaz contra a Covid-19. Isso porque esses produtos utilizados são produtos químicos que devem ser usados e foram regulamentados apenas para superfícies e não para as pessoas. Isso pode causar, inclusive, alergia. Por isso, a Anvisa está recomendando que elas não sejam utilizadas. Eu fui até a frente do pronto-socorro central hoje, vi essa cabine inflável sendo utilizada. Pacientes e também pessoas que vão ao hospital visitar pacientes na medida do possível, eles têm que passar por essa cabine. Demora mais ou menos 20 segundos para conseguir passar por ali. Os produtos vêm como se fosse um vapor d'água e depois eles são liberados para entrar. A Prefeitura de São Gonçalo instalou essa cabine de desinfecção aqui na cidade como uma medida de prevenção. Mas o que a gente percebeu hoje é que ela não está fazendo muito efeito e, além disso, a cidade vive um lockdown, como a gente vem informando, que a gente pôde ver hoje também aqui nas ruas. Foi muita movimentação de pessoas, mesmo com esse isolamento obrigatório. Yasmin. E a direção da organização social que administra a unidade informou que o túnel visa colaborar no combate ao coronavírus e que, apesar da nota técnica da Anvisa apontar a ineficácia do túnel, ela não impede o uso do equipamento.
E hoje, em todo o estado, foram registradas 122 mortes. Com isso, o Rio de Janeiro chegou à marca de 2.050 óbitos. E a seguir, operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas e roubadores termina com 25 presos em Paracambi, na região metropolitana do Rio. A Prefeitura de Teresópolis, na região serrana do Rio, determinou um rodízio de circulação de moradores com base no CPF. Quem tiver o último número par pode rodar em dias pares e ímpar nos dias ímpares. As medidas passam a valer a partir desta sexta-feira e, em caso de descumprimento, o infrator pode ser multado em R$ 136. E 25 pessoas foram presas hoje numa operação da Polícia Civil em Paracambi, na região metropolitana do Rio. Na operação, 25 mandados de prisão preventiva foram cumpridos contra traficantes que atuavam principalmente nos municípios de Paracambi e Japeri, na região metropolitana do Rio. As investigações começaram há cerca de 8 meses. A polícia chegou até os criminosos através do serviço de inteligência, análise de informações diversas, além de diligências em campo. As investigações apontam que os traficantes que pertencem à facção Comando Vermelho migraram de favelas do Complexo do Alemão, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro, para Paracambi há cerca de 1 ano e meio e que, desde então, crimes como homicídios e roubos a estabelecimentos só aumentaram. Em 8 meses de investigação, nós conseguimos comprovar que vários traficantes migraram do Rio de Janeiro para Paracambi, instalaram grande tráfico de drogas, praticando roubos na cidade também, a estabelecimentos comerciais, as chamadas saidinhas de banco e outros crimes violentos. E a Polícia Civil identificou 3 suspeitos de terem envolvimento em assassinatos de 2 policiais. Alexandre da Silva Santos, de 25 anos, e Marcos Vinícius Nicolau Lopes, conhecido como Angolano, de 21, são suspeitos de envolvimento na morte do policial militar Luiz Felipe Pinto Rodrigues. O segundo sargento da polícia era segurança do secretário de governo do Rio e foi assassinado no dia 21 de março em Laranjeiras, na Zona Sul, durante uma tentativa de assalto. O segurança aguardava o secretário do lado de fora de um carro em frente a um prédio quando percebeu a presença dos criminosos que já chegaram abordando o veículo. Ele tentou reagir, mas os criminosos atiraram e ele morreu no local. Ele foi morto em Laranjeiras, de forma covarde, e a Polícia Civil representou, junto ao Poder Judiciário, que foi decretada a prisão preventiva de ambos. O Disque Denúncia divulgou um cartaz com a foto dos criminosos e pede informações que possam levá-los à prisão. A Polícia Civil também está atrás de Ronaldo Marinho Costa, conhecido como secretário. Ele é suspeito de ter assassinado o policial civil Rodrigo Guadagno nesta terça-feira. Rodrigo participava de uma operação na favela de Antares, na Zona Oeste, quando foi baleado no pescoço. Ele chegou a ser levado a um hospital municipal da região, mas não resistiu aos ferimentos. Em operação para tentar localizá-lo nesta quarta-feira, armas foram apreendidas. A Polícia Civil está empenhada no sentido de prender esse marginal quanto antes e também estamos profundamente consternados aí com essa ação criminosa e nossa solidariedade à família do policial Rodrigo. E o estado do Rio registrou uma queda de 33% no número de vítimas de acidentes de trânsito no mês de março em relação ao mês anterior. E agora o Detran, com a campanha Maio Amarelo, quer mostrar que é possível manter esse número baixo mesmo fora do período de quarentena. O isolamento social não está salvando vidas apenas em relação ao coronavírus. No trânsito, o número de acidentes teve uma queda significativa. Em fevereiro deste ano, foram 2.044 ocorrências. Em março, com a quarentena, 1.379. Já em março do ano passado, 2.317 acidentes. A redução da quantidade de pessoas nas ruas é o principal fator. Como consequência, leitos de UTIs ficam menos afogados, podendo hospedar mais pessoas infectadas com a Covid-19. O objetivo do Detran é manter esse número baixo após a quarentena. Para isso, motoristas e pedestres podem criar novos hábitos. O pedestre precisa atravessar no sinal, precisa atravessar na passarela, precisa tirar o fone de ouvido, desliga o celular ou coloque o celular em modo silencioso, desative as notificações de mensagens de textos ou de ligações para que você não caia na tentação de atender seu telefone durante a condução do seu carro ou ao guiar sua moto.
E parte do telhado do prédio antigo do Automóvel Clube desmoronou nesta quarta-feira. O edifício fica na região central do Rio e é tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. O imóvel estava vazio, por sorte. O prédio foi alugado para a instalação do Bingo Imperial em 1996 e leiloado e arrematado pelo município, que desativou o estabelecimento em 2003. A Secretaria Municipal de Infraestrutura enviou equipes ao local para verificar a denúncia e disse que serão tomadas as medidas para começar os reparos. E Cinemas nas Janelas. A exibição de curtas-metragens acontece nesse momento lá na Ilha do Governador, na zona norte do Rio. E é para lá que nós vamos conversar com a repórter Clara Neri. Oi, Clara, boa noite para você. Uma sessão de cinema, então, para quem está cumprindo o isolamento social, né? Boa noite, Yasmin. Boa noite a todos. Isso mesmo, para animar o pessoal, e aqui tá todo mundo já animado, muita gente nas janelas de casa para conferir essa exibição, que é uma forma também de aliviar um pouco o clima tenso entre os cariocas por conta dessa crise do coronavírus. Essa exibição está acontecendo aqui, como você falou, na Ilha do Governador, é o projeto Cinema nas Janelas, que é uma iniciativa da Prefeitura do Rio, através da Secretaria de Cultura, para levar o cinema para a varanda das casas. É a quarta edição, dessa vez aqui na Ilha do Governador, mas é a primeira edição, Yasmin, que contou com a presença da banda da Guarda Municipal, é claro que com a sua equipe reduzida para evitar aglomeração. E a maioria dos curta-metragens que foram exibidos, que estão sendo exibidos aqui desde as 6 horas da noite, foram premiados na Mostra do Cinema Infantil de Florianópolis e foram projetados aqui nesse telão inflável que foi montado dentro desse estacionamento, dessa guarda aqui, desse condomínio, dessa habitacional aqui da região. E vale lembrar que, enquanto as pessoas não podem ir ao cinema, a Rio Filme, que também é parceira, está levando o cinema para perto das pessoas de uma forma segura. E segundo a organização, ainda não tem data definida, mas por conta do sucesso do projeto, com certeza vai ter uma próxima exibição. E eu fico por aqui acompanhando e aproveitando esse cinema à distância, Yasmin. Que bacana, hein, Clara? Obrigada pelas informações. E para quem não mora na ilha e não acompanhou a projeção dos filmes, calma, porque hoje tem dica do Mário Abad, tem comédia romântica. Dá só uma olhada. Olá, amigo cinéfilo, tudo bem? A dica de hoje para você curtir do seu sofá é Apenas Duas Noites, uma comédia romântica que foge daquele padrão água com açúcar. Na trama, desde que seu noivado chegou ao fim, Megan passa a maior parte dos dias triste. A vida segue assim, até que seus amigos a convencem a sair um pouco e procurar alguém para uma noite de sexo sem compromisso. Seguindo os conselhos dos amigos, Megan conhece Alec. O encontro é um desastre e ela decide ir embora, mas uma devasca a impede de abrir a porta. Agora Megan é obrigada a passar mais tempo com Alec. Apenas Duas Noites é divertido e tem momentos genuínos que encantam. O filme consegue fisgar o coração com humor e romance agridoce. E tem a mensagem que o confinamento, às vezes, pode resultar na descoberta do amor. What if we tried again? E lembrando, em tempos de coronavírus, prepare a pipoca, porque o cinema agora é no sofá de casa. Vamos agora à previsão do tempo. Olá, Yasmin, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. E o tempo começa a dar sinais de mudanças no Rio de Janeiro. Não tem jeito e muda mesmo. Vem aí uma frente fria que vai provocar chuva e frio no Rio de Janeiro até o finalzinho desta semana. Agora vamos às temperaturas. A quinta-feira, na capital fluminense, promete muita nebulosidade, chuva a qualquer hora e a temperatura já não sobe tanto. A máxima prevista é de 25 graus. Sexta-feira, também com chuva, e a temperatura vai diminuir por causa da entrada do ar mais frio. A máxima não vai passar dos 22 graus. No fim de semana, o sol volta a aparecer, para de chover, mas a temperatura ainda não vai subir muito. As máximas estarão em torno dos 23 graus no Rio de Janeiro. E a seguir, a gente fala dos 132 anos da Lei Áurea. A Lei Áurea completa hoje 132 anos. A assinatura feita pela princesa Isabel e que marca a abolição da escravatura é relembrada nas ruas de Vila Isabel.
O charmoso bairro da Zona Norte do Rio é conhecido pelo samba e pela boemia de Noel Rosa. Mas Vila Isabel traz consigo um dos eventos mais marcantes da história do Brasil, a abolição da escravatura. A começar pelo nome, uma homenagem à princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 1888. É só andar pelo bairro para encontrar parte da história. As ruas dão nome aos que lutaram pela liberdade dos negros. Teodoro da Silva, um dos que assinaram a lei. Torres Homem, integrante do Centro Abolicionista. José do Patrocínio, jornalista e fundador da Sociedade Brasileira contra a Escravidão. A principal rua do bairro, Boulevard 28 de Setembro, relembra a data em que a Lei do Ventre Livre foi promulgada. O Brasil foi o último país da América do Sul a acabar com a escravização. O contexto político por trás da assinatura da Lei Áurea passava pela pressão da Inglaterra. Tanto a formação do mercado consumidor no Brasil, como na África, como pelo imperialismo inglês, necessitava também de mão de obra na África, a Inglaterra pressiona pela abolição da escravidão. Apesar de ser oficial, a data não é considerada comemorativa pelo movimento negro. O fim da escravidão envolveu a luta do povo negro durante os 3 séculos sombrios que o país viveu. E a Lei Áurea não garantiu a inclusão social e econômica para a população. E as consequências são vistas até hoje. As consequências são muito reais, muito sólidas. Você vê que os negros figuram nos patamares mais baixos dos vários índices sociais e econômicos do país. Não teve projeto de integração dos ex-escravizados pós-libertação. E é justamente essa grande crítica do movimento negro. Que a abolição foi essa. A abolição para quem? Já que os negros, após a abolição, ficaram à mercê, sem nenhuma inclusão educacional. O Jornal do Rio termina aqui. Muito obrigada pela companhia e a gente volta a se encontrar amanhã às 10 para as 7 da noite. Eu te espero, hein?